Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, eu vou continuar a falar sobre o anime de aventura chamado Goblin Slayer, onde um grupo de aventureiros enfrenta diversos perigos a fim de livrar a terra de criaturas monstruosas. Essa é a segunda parte dessa aventura. Caso você não tenha visto a primeira parte, dá uma conferida aqui na playlist de Goblin Slayer aqui no canal. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos com duas recepcionistas conversando sobre um exame de promoção, quando uma delas percebe que Onna Shinkan, a companheira de viagem de Goblin Slayer, é uma das candidatas. Logo em seguida, vemos o aventureiro checando as cercas da fazenda, como sempre fazia. Nessa hora, o Shikai Musume aparece e se mostra preocupada com a saúde dele. O homem diz que dormiu por 3 dias desde que chegou e que estava bem agora, e não tinha motivos para ela se preocupar. Então vemos a abertura do anime, e em seguida, um jovem lutando contra um rato gigante nos esgotos, na companhia de uma jovem moça. Depois de uma rápida luta, o rapaz crava sua espada no monstro e o finaliza, mas ao tentar tirar sua espada do corpo do bicho, ele não consegue. Nessa hora, mais um rato gigante aparece e a moça o derruba com uma magia. Após isso, ela conta para o garoto que só pode usar esse milagre uma vez por dia, então outros bichos aparecem, o que faz com que os dois fujam dali. Já na guilda, o Kitsukijo os informa que como não conseguiram finalizar a missão, eles não receberiam a recompensa, e completa falando que eles deveriam ir tomar um banho. Um tempo depois, os jovens aventureiros estão conversando sobre como recuperar a espada que tinha sido deixada nos esgotos, sendo que eles não tinham dinheiro para comprar outra, então eles resolvem pedir alguma emprestada. Voltando para o Goblin Slayer, ele aparece ajudando o Shikai enquanto ela faz uma entrega. Quando aparecem, Tokage Soryo, Yosei Unde e Kohito Doshi. Eles o questionam sobre o fato de ter dormido por 3 dias, e se ele realmente deveria já estar de pé. Em seguida, Tokage pergunta se ele poderia lhe arranjar mais um pouco de queijo, e ele tira um grande pedaço de dentro de uma caixa e joga para o Homem Lagarto. Pouco depois, a Elfo fala para o aventureiro que talvez eles precisem de sua ajuda para investigar umas ruínas, e o Goblin Slayer diz que irá pensar no assunto. Na guilda, vemos a garota da fazenda falando com a recepcionista e depois indo embora. No mesmo momento, o jovem que tinha perdido a espada pede uma arma emprestada para Yari, Tsukai e Majo. Yari diz que tem muitas armas sobrando e não se importaria em emprestar. Porém, o garoto não era forte o suficiente para usá-las. Já a feiticeira diz que armas mágicas não serviriam para o jovem, mas em seguida mete a mão dentro do decote, vasculha um pouco e tira uma vela, e entrega ela para o rapaz. Ela diz que a vela irá ajudá-la a encontrar a sua espada, e que ficaria mais quente conforme fosse chegando perto de onde ela estava. Majo também diz que ele poderia vender a vela para conseguir dinheiro se quisesse. Então voltamos para o Shikai, se despedindo do Goblin Slayer, antes dele levar seus equipamentos para consertar. Ele pede ao homem que conserte sua armadura e depois pergunta sobre o pergaminho mágico, mas o homem diz que não tinha nenhum, e que se algum aventureiro aparecesse querendo vender, ele o compraria. Então o cavaleiro agradece e vai embora. Já no salão da guilda, ele encontra com Onna Shinkan, que lhe conta que havia sido promovida. Ela agradece pela ajuda dele e por tê-la salvo na caverna durante sua primeira missão. Depois disso, ela sai dizendo que vai ao templo contar sobre sua promoção. Voltando para o jovem que tinha perdido a espada, ele se encontra sentado novamente com sua companheira, mas dessa vez, eles têm a companhia de outros 2 jovens, que estão assistindo 2 aventureiros de prata treinando. Durante a conversa, eles têm a ideia de ir até a guilda e perguntar sobre um bom método para acabar com os ratos gigantes. Então o garoto e a jovem bruxa vão até lá, e questionam o Kitsukijo sobre a melhor forma para acabar com os monstros. Ela responde que não é uma tarefa fácil, e sugere que eles perguntem a um aventureiro mais experiente. Eles veem o Goblin Slayer e vão até ele. Após perguntarem como ele faz para acabar com os inimigos quando perde sua espada, o cavaleiro responde que rouba uma dos goblins, mas os jovens falam que não estão enfrentando goblins e não tem dinheiro para novas armas. Então ele lhes diz para usarem um porrete. Um tempo depois, quando o Goblin Slayer está saindo da guilda, a recepcionista o chama e pede que ele seja um observador durante o exame de promoção, e ele aceita. Mais tarde, o jovem aventureiro e sua companheira vão mais uma vez para os esgotos, desta vez utilizando a vela que Majo havia lhe dado para se guiarem. Os dois se deparam com os ratos gigantes, e o rapaz finaliza um deles com um porrete, enquanto o outro foge. No exame de promoção, o Kitsukijo está examinando um jovem bastante exibido. Durante as perguntas do exame, ela questiona o fato dele parecer estar ganhando muito bem para ter tantos equipamentos novos, e o garoto mente dizendo que sua família havia mandado dinheiro. Porém, na sala está uma sacerdotisa que diz que ele está mentindo. No final das contas, o rapaz acaba confessando que trapaceou durante uma missão, então o jovem acaba banido e rebaixado. Ele fica com tanta raiva a ponto de querer atacar a recepcionista, mas não se atreve a fazer nada por conta da presença do Goblin Slayer. De volta aos esgotos, os jovens novamente encontram aqueles insetos que os fizeram fugir da primeira vez. Eles vão até um corredor e o garoto pede que a jovem use seu milagre e joga a vela nas criaturas, que se incendeiam. Depois da jovem bruxa usar o milagre, ele termina finalizando as criaturas com o porrete. No momento seguinte, vemos o Kitsukijo agradecendo ao Goblin Slayer. Ele diz que não fez nada, e ela conta que sempre nessas situações, acaba enfrentando sozinha pessoas como o garoto banido, ou homens dando em cima dela, e que se sentia mais tranquila tendo um observador em que ela pudesse confiar. Após isso, eles se despedem e o homem vai embora. Ainda na sala, o Kitsuki pergunta para a sacerdotisa se ela tinha agido bem na perspectiva do deus da lei, e ela responde que justiça não é só acabar com o mal, mas fazer as pessoas perceberem que há mal no mundo.
mundo. A recepcionista concorda com o pensamento, e a sacerdotisa lhe conta sobre a Donzela da Espada, uma das aventureiras que derrotou o demônio rei e que é uma serva do Deus Supremo. Depois disso, ela pergunta para o Kitsuke se o Goblin Slayer era o cara por quem ela é apaixonada, e ela responde que sim. Do lado de fora, enquanto o Goblin Slayer desce as escadas, nós podemos ver uma comemoração no salão da guilda, para o jovem que recuperou sua espada. E no momento seguinte, o aventureiro volta para a sala, onde o Kitsukijo e a sacerdotisa ainda estão. Ele fala que vai matar uns goblins e mostra uma carta com um pedido especial direcionado ao próprio Goblin Slayer. Enquanto isso, vemos Onna Shinkan em frente a um altar jogando 2 dados. E aí passamos a observar uma mulher presa e uma figura esquelética usando uma coroa andando em direção a ela. No momento em que a figura se aproxima para tocá-la, 3 jovens aparecem e o distraem, enquanto 2 outras jovens libertam a mulher. Em seguida, uma das aventureiras saca uma espada, ataca o monstro e uma explosão acontece. Logo depois, vemos que aquilo era uma história contada por um homem no salão da guilda. Yusei Unde, Tokage Soryo, Kohito Doshi e Onna estão reunidos em uma mesa quando o Goblin Slayer chega. Ele vai até eles e diz que é hora de matar goblins, completando que a missão agora é na Cidade da Água. Após o homem falar que a recompensa é uma bolsa de ouro para cada, ele os manda decidir se vão ou não. E depois de uma curta discussão, todos concordam em ir. Logo em seguida, a elfa faz com que o Goblin Slayer prometa que depois que terminassem a missão, ele iria em uma aventura com eles. E também que ele não poderia usar água para torturar goblins, nem fogo e veneno. O cavaleiro concorda facilmente, e isso surpreende Yosei e Onna. Então eles partem para a Cidade das Águas. Na entrada da cidade, eles começam a conversar sobre a comida de lá, que era muito boa, e logo chegam ao seu destino, o Templo da Lei. Onna fica maravilhada ao vê-lo, e pergunta se a pessoa que os contratou era um sacerdote do Deus Supremo. O Goblin Slayer responde que não, que a pessoa que os contratou era um arcebispo do Deus Supremo. Isso deixa a garota emocionada, pois o arcebispo do local é a Donzela da Espada, uma aventureira de ouro, conhecida por ter derrotado o demônio rei. Ao chegarem na presença da Donzela da Espada, ela lhes conta sobre os ataques que têm acontecido na cidade, e que um aventureiro, ao salvar uma menina que estava sendo atacada, acabou finalizando um goblin. A sacerdotisa pergunta como eles entraram na cidade. Kohito Doshi fala que eles devem ter vindo do subsolo, e Tokage Soryo diz que a cidade havia sido construída em cima de ruínas, onde eles podiam estar se abrigando. A Donzela da Espada concorda, e fala que eles chegaram a enviar um grupo de aventureiros da cidade para o subsolo, mas nenhum retornou. Ela também conta que nessa época foi quando ela escutou uma música sobre um matador de goblins que vivia na fronteira. O Goblin Slayer pergunta que música, e a elfa lhe conta sobre a música que falava dos seus feitos. Então a Donzela da Espada implora para que eles salvem a cidade, e o Goblin Slayer responde que não sabe se salvará, mas que irá matar alguns goblins. Onna Shinkan fica irritada, e fala para ele ser mais gentil. Após ficar decidido que eles irão ao subsolo, Yosei lembra ao Goblin Slayer sua promessa com relação a água, fogo ou veneno. E Tokage Soryo pergunta por que o exército não cuidou do caso. O Goblin Slayer responde que provavelmente eles não queriam perder tempo com meros goblins. Kohito Doshi fala que também não dá para ocupá-los, pois estão lutando com os exércitos do Rei Demônio. Então o aventureiro pergunta como eles podem chegar lá embaixo, e a Donzela da Espada lhes mostra o mapa dos túneis subterrâneos. Ela fala que eles podem acessar os túneis através de um poço que fica atrás do templo. O Goblin Slayer questiona se o mapa é preciso, e a Donzela diz que sim, e que mesmo que algumas partes tenham sido destruídas, não seria muito diferente do que ele mostra. Antes deles partirem, a Donzela da Espada pergunta a Onna Shinkan se ela estava com medo. Ela responde que sim, mas que sabe que tudo dará certo. Após descerem pelo poço, vemos o grupo finalizando alguns goblins e em seguida caminhando enquanto conversam. O anão começa a dizer que a elfo nem precisava se cobrir de sangue ali, por conta do cheiro de lixo ser muito forte. Porém, nesse momento, Yosei escuta algo e pouco depois eles veem um barco cheio de goblins se aproximando, navegando pelas águas do canal. As criaturas do barco começam a atirar flechas contra o grupo de aventureiros, mas a sacerdotisa usa um milagre de proteção bem na hora. O Goblin Slayer atira sua espada e finaliza um goblin, e a elfa finaliza outro com uma flechada. O Homem Lagarto pergunta se o cavaleiro tinha levado algum pergaminho, e ele fala que não, mas tira um pote da bolsa e fala que vai atirá-lo assim que a proteção baixar. E assim que fizesse isso, era pra Onna Shinkan refazer a proteção. Usando magia, Tokage Soryo conjura uma arma e a entrega ao Goblin Slayer, que atira o pote assim que a proteção baixa. As criaturas no barco começam a lacrimejar e a gritar. Aproveitando isso, o cavaleiro e Tokage Soryo pulam para o barco e finalizam alguns goblins. Yosei finaliza outros com suas flechas e Kohito Doshi usa uma magia para afundar o navio. Momentos depois, um goblin salta para fora da água, devido às ondas que foram criadas pelo afundamento do navio, e um dragão do pântano o pega no meio do ar. Nessa hora todos fogem, mas são perseguidos pelo monstro. Na fuga, o Goblin Slayer carrega a sacerdotisa enquanto o anão é carregado pelo Homem
Lagarto. Kohito Doshi zomba falando que aquele era um dos parentes de Tokage Soryo e pede que ele converse com o monstro. E o Homem Lagarto responde que seus parentes não são tão violentos. Então Yosei fala para eles darem Kohito Doshi para o crocodilo e que com certeza ele iria acabar com uma intoxicação alimentar. Após isso, ela sente que um outro barco com goblins se aproxima à frente. Em seguida vemos 3 barcos se aproximando e indo em direção a uma luz. Ao se aproximarem achando que a fonte da luz era os aventureiros, os goblins são surpreendidos pelo crocodilo gigante, que destroça os barcos e acaba com as criaturas. Então descobrimos que Onna Shinkan usou um dos seus milagres para fazer a cauda do crocodilo ficar iluminada, e assim atrair os monstros. Pois segundo o Goblin Slayer, as criaturas sabem que os aventureiros sempre viajam com luzes e por isso se sentiriam atraídos. Ele completa falando que os goblins não são inteligentes, mas que aprendem com facilidade caso ensine algo para eles, como navegar em barcos. A Elfo se mostra surpresa com o quanto ele sabe sobre as criaturas, e ele fala que isso é fruto de suas pesquisas. O anão pergunta se ele acha que alguém os ensinou a navegar, e o cavaleiro diz que sim. Onna Shinkan lembra que o Goblin Xamã poderia ter aprendido sozinho, e o aventureiro diz que talvez. O Goblin Slayer completa dizendo que os goblins não deviam saber da existência do crocodilo gigante, e que se soubessem não usariam os botes, pois são muito covardes. Ele também sugere que as criaturas não tinham se multiplicado naturalmente, e que alguém ou algo estava fazendo aquilo artificialmente. Então vemos a figura sombria de um Goblin gigante. Depois disso, vemos que o grupo voltou para a cidade e a sacerdotisa está em uma casa de banho, depois que todos os outros recusaram acompanhá-la. O Homem Lagarto, o Anão e a Elfo preferiram comer, e o Goblin Slayer foi enviar uma carta. Enquanto ela está pensativa, a Donzela da Espada aparece perguntando se podia se juntar a ela. A garota aceita, e Onna Shinkan percebe as várias cicatrizes da mulher. Ela conta que as ganhou aos 10 anos, quando foi atacada pelas costas após um vacilo. Durante o tempo no qual estão conversando, a Donzela da Espada pergunta à sacerdotisa sobre o Goblin Slayer, e por fim diz que tem certeza que um dia ele vai desaparecer. Após isso, ela vai embora, deixando a garota atordoada. Em seguida, vemos Yosei se encontrando com o Goblin Slayer. Ela pergunta se ele mandou a carta e o aventureiro diz que sim. Um pouco depois, o homem fala que há algo de errado, pois a cidade tem grandes esgotos e nenhuma missão para acabar com os ratos gigantes. Um tempo depois, o Goblin Slayer diz a ela que precisa comprar algo. No dia seguinte, o grupo se reúne na entrada de um canal e o Goblin Slayer mostra a todos que comprou um canário. Já dentro dos túneis, ele explica que canários são bons em detectar gases venenosos. E como os goblins daquele ninho tinham sido ensinados, não seria surpresa se eles usassem esse tipo de artifício. Tokage Soryo pergunta onde ele conseguiu essas informações e ele diz que com mineradores. Depois, Kohito Doshi pergunta para onde eles estão indo. O Goblin Slayer diz que eles irão subir o rio, já que foi de lá que os goblins vieram, e completa dizendo que dessa vez eles devem evitá-los pelo caminho, já que o seu plano é pegar o líder deles e depois acabar com todos. O grupo chega ao local onde o mapa termina e encontra uma pintura na parede do que pareciam ser aventureiros. Eles ficam um tempo olhando a pintura e discutem o que ela poderia significar, mas o Goblin Slayer diz que nada daquilo importa. O anão o chama de impaciente e diz que os goblins com certeza irão fugir quando o virem. Ele fala que seria um saco se isso acontecesse. Eles continuam a andar até que chegam em uma porta. Yosei a examina e diz que não há sinais de armadilha nela. O Goblin Slayer então a abre com um chute. Lá dentro, eles veem o que parece ser uma pessoa acorrentada bem no meio da sala. Mas quando a sacerdotisa tenta ir ajudar, o aventureiro a impede e mostra que a pessoa já estava morta. Nessa hora, a porta atrás dele se fecha e começam a ouvir os goblins do lado de fora. Em seguida, um gás venenoso começa a entrar na sala. O Goblin Slayer entrega a Onna Shinkan um pedaço de carvão e diz para que ela enrole ele em um pano e cubra o nariz e a boca. No instante seguinte, todos do grupo estão usando máscaras de proteção improvisadas. Após isso, o cavaleiro joga para o anão 2 sacos, um com cal e outro com terra vulcânica, e o manda misturar para criar um cimento e bloquear os buracos, e ele o faz. Em seguida, eles usam um dos túmulos que haviam no local para bloquear a porta. Assim que o gás se dissipa, os goblins tentam entrar, enquanto todos se preparam para lutar. O Homem Lagarto invoca o guerreiro Dente de Dragão e a sacerdotisa lança seu milagre de proteção. Quando as criaturas finalmente quebram a porta, a Elfo diz que algo estranho está com eles, e nessa hora, um Goblin campeão aparece. Enquanto as criaturas atacam a barreira de proteção, o Goblin Slayer resolve deixar a proteção do escudo e os ataca ferozmente. Ele finaliza vários deles, e na hora que ataca o Goblin campeão, o aventureiro é atingido com força por ele. Após isso, o feitiço de proteção é quebrado e os goblins partem para cima de Yosei, mas Kohito Doshi vai ajudá-la. Nessa hora, o Goblin campeão vai até Onna Shinkan e a ataca. Os gritos da garota fazem o Goblin Slayer se levantar mesmo bastante ferido. Ele finaliza uma das criaturas com o escudo e usa o cabelo que tinha caído do esqueleto para estrangular o Goblin campeão. Isso faz com que ele solte a sacerdotisa, e na tentativa de se soltar acaba matando vários monstrinhos verdes. Os outros aproveitam a chance e finalizam algumas das criaturas. Yosei agradece a Kohito Doshi por tê-lo ajudado, e
depois diz a Tokage Surio que cure a sacerdotisa. O Goblin Slayer enfia a espada no olho do campeão e depois cai. Ele acaba se levantando cercado por goblins que acabam fugindo. Depois da elfo e do anão o ajudarem a chegar onde Rona Shinkana estava, a menina lhe estende a mão e pede desculpas. E ele diz que essas coisas acontecem antes de cair ferido ao lado dela. Terminamos com os 5 reunidos sendo observados pelo canário que o Goblin Slayer tinha levado. Vocês entrariam no subterrâneo para enfrentar esses monstros? Me contem nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.